pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa com autores de Texturas 3, a nossa revista literária, lançada agora em julho, a terceira edição. Dá uma olhadinha lá na nossa bio, que a gente tem um link lá, tá lá no site, as 3 edições estão no site. E essa edição, lançada durante a quarentena, tem também uma edição texturas sonoras, né, com a leitura dos textos pelos autores, né? E hoje a gente vai receber aqui duas participações, né, que estão justamente na nossa sessão chamada Quadrinhos e Sobre Eles. Teremos Galvão Bertazzi, desenhista, cartunista, quadrinista, e Pio Gomes, também, que publicou uma resenha sobre quadrinhos nessa edição e na segunda edição. Eu tô vendo aí que a galera já tá na sala, Kátia Lima, Paula Harger, Galvão e Pio. Então, vamos entrar aí na sala para a gente começar essa conversa, que vai ser muito gostosa hoje. Oi, Kátia. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Eu espero não apanhar. Eu nunca participei de nenhuma live, né? É a primeira vez que eu estou usando essa novidade tecnológica. Eu vou tentar abaixar um pouquinho o volume aqui. Já estamos resolvidos. Eu estou com esse fone de ouvido discreto aqui. Isso. E acho que vai funcionar bem. Vamos lá. Mas então, Opa! essas lives, Galvão, elas estão brotando igual fungo no inverno, né? Você Sim. entra no Instagram à noite, só tem bolinha de live. Sei que muita gente que tá afim de ouvir vocês, às vezes não consegue ouvir nesse momento, mas ouve depois, que fica salvo aqui no IGTV, né? E eu também baixo e coloco lá no YouTube para o pessoal que circula em outras redes, porque nem todo mundo está no Instagram, né? E como eu tenho falado em todas as lives, tem 5 autores que não estão no Instagram, eu fiz pelo Zoom, né? Então foram conversas bem interessantes. Mas deixa eu começar fazendo as honras da casa e apresentando o Galvão, né? Embora eu insistisse com ele para ele mandar a bio, aí ele mandou uma bio assim, bem curtinha. Mas aí eu fui atrás do Google para descobrir outras coisas que ele não me contou, né? Então, Galvão Bertazzi, nasceu em 77, é um quadrinista goiano que vive atualmente em Florianópolis, desenha compulsivamente à base de café barato de supermercado, passado em filtro de papel, várias vezes ao dia. Desde 99, publica na internet a tira cômica Vida Besta. Conheço o trabalho do artista no site www.galvãobertazzi.com e nas redes sociais, e aí no Instagram, que ele está sempre publicando as tirinhas, né? E na nossa terceira edição de Texturas, publicou uma história completa dos quadrinhos da quarentena, né, que compõem a temática do momento, né, que não podia ser outra coisa, né? E Galvão, descobri você lá no Wikipédia, mas você é famoso, né? Para quem não sabe, conheci o Galvão no bar do Ricardo, no Galeria, né, lançando mais um Vida Besta, foi Vida Besta 2, não foi? Foi isso que você lançou? Ano passado. E comprei também uns posters maravilhosos, os cafezinhos, o café tá em todos, né? Então realmente compulsivo esse amor pelo café, né? E descobri que você foi premiado, você é quadrinista há muito tempo, você vai contar um pouco da tua história aí, né? E vi aqui que você está lá no Wikipédia, né, que venceu o 25º troféu HQ Mix na categoria Melhor Web Tira, atualmente com mais 5.000 tiras, ou atualmente de quando foi escrito o texto, depois você me atualiza aí. Tendo publicado ainda uma coletânea impressa em 2012, depois ganhou o troféu HQ Mix pelo fanzine Xerox
Corporation, feito em coautoria com Samuel Casal e Arthur de Carvalho. Sua primeira graphic novel, As Crônicas Bizarras de Absurdum, livro primeiro, foi lançado em 2000 na Itália e 2 anos depois no Brasil pela editora Juarez e Donizete, pertencente ao próprio Galvão, né? Então, Galvão, seja bem-vindo aí novamente, né? E me conta um pouco, né? Eu não sou de Goiânia, mas estou lá de perto, de Brasília, né? Quadradinho de Goiás ali, pertinho, moro em Florianópolis há 20 anos. E me conta, né? Como é que essa sua paixão pelo desenho, né? Normalmente o desenho, a gente começa na infância, mas você hoje praticamente vive do desenho, né? Então conta pra gente essa tua trajetória. Ah, cara, então eu vou tirar o fone de ouvido para falar Tá. e vamos nessa. Bom, desenhar faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu não tenho nenhuma memória da minha vida de infância que não esteja desenhando. Fez parte da escola, fez parte da adolescência, fez parte de decisões erradas e certeiras que eu fui tendo ao longo da vida, mas o desenho ele sempre serviu para mim como uma ferramenta de foco, né? Eu sou muito disperso, eu tenho pensamentos muito controversos e muito contraditórios. Eu costumo dizer que eu sou um cara muito contraditório, né? Eu posso estar afirmando uma coisa agora e daqui 5 minutos estar renegando tudo, e é assim a minha vida. Só que ao mesmo tempo, eu sempre usei o desenho como uma ferramenta de foco para entender um pouco do mundo ao meu redor, e isso desde criança mesmo, tá? Desde a época da escola. E também serviu como uma espécie de registro dos momentos e dos pensamentos que eu fui tendo ao longo da vida, né? Das mudanças de opinião, das mudanças de humor, das mudanças de certezas e coisa e tal. Eu era uma criança muito asmática, tá? Bronquite asmática, então eu não era aquele moleque que jogava bola na escola, não era um moleque que brincava de pique-pega, então... Só resumindo, né? Eu não vou fazer um chorume aqui da minha infância difícil, de como foi difícil não jogar bola, mas o desenho foi sempre minha ferramenta de reflexão, né? Desde o conhecimento do traço, e depois de criar umas historinhas, e de resolver roteiros, e de resolver a minha visão pessoal do que estava à minha volta. Eu nunca quis fazer nenhuma outra coisa profissionalmente que não seja desenho. Não foi uma decisão no sentido de, quando eu crescer eu vou desenhar. O desenho ele faz tanta parte do que eu sou que eu não precisei optar, sabe? Foi algo natural mesmo. O dinheiro veio com primeiros trabalhos, nada muito grandes, mas que foi galgando outras coisas. Tem que se lembrar que quando eu comecei a desenhar, em 1900 e blá blá blá, eu não tinha internet, né? Então, aquela coisa de sair de Goiânia em 1995, 96, numa época pré-internet, era uma coisa muito doida para a época, né? Para mostrar trabalho, eu tinha que ir para São Paulo com trabalho debaixo do braço e bater nas portas das editoras, né? Editora Abril, até na Veja, né? Enfim, era o que tinha de referência naquela época. E referência de quadrinhos em Goiânia, em 1990, que me perdoem aqueles caras que já viviam de quadrinhos lá, que já eram ratos de sebo, para mim era uma coisa muito difícil, né? E com a abertura da internet em 96, 98, alguma coisa assim, abriu-se um leque de possibilidades, tanto de conhecer novos trabalhos, quanto de apresentar, né? E de conhecer outros autores, né? Em 98, 99, era muita moda aquelas mail lists, né? De assuntos variados, que era a rede social do momento. Você tem que entender que e-mail era uma novidade, né? Se hoje é uma coisa banal, então você mandar para o portfólio, ficou muito mais fácil trocar contato e ter opinião de
do pessoal da área, abrir o leque. Eu não gosto de cantar de galo e falar que você foi o pioneiro, mas, cara, eu fui um dos primeiros do Brasil a botar tirinhas na internet para dar a cara a tapa. E eu tô falando de 96, de 97, sabe? Então, se hoje é uma coisa normal, todo mundo tem um Instagram, um Orkut, ó, eu já variando, nas redes sociais, né? E foi muito louco, porque eu vi isso com uma certa empolgação, né? Assim, pô, agora vão ter que me engolir. Eu vou comprar um domínio, vou colocar tirinhas e nunca parei. E aí o que foi surgindo depois disso foi resultado eu não sei se desse trabalho, mas dessa insistência teimosa de querer mostrar o que eu faço, né? E isso mudou também a relação tanto escritores como desenhistas e outros artistas com as editoras, né? Então isso tem uma potência. Você também tem seu público, independentemente de onde você publica. E, aliás, onde é que você está publicando hoje, além do seu Instagram, que é onde eu te acompanho? Cara, publicar realmente em muitos poucos lugares. Acho que especialmente na Folha de São Paulo, uma vez por semana, numa coluna da Flávia Boggio, que é uma roteirista que hoje mora em São Paulo, que escreve para quadros humorísticos do Brasil inteiro, da Globo em especial. E é onde eu estou publicando fixo. O resto, cara, salve-se quem puder, sabe? Eu mandando portfólio até hoje, com 30 anos de profissão. Cara, me publica. E estou fazendo minhas outras publicações de quadrinhos, né? Tem a editora Pé de Cabra, do maluco lá do Panhoca de Curitiba, que é provavelmente o editor mais ousado do Brasil, né? Que criou coragem de publicar um leque de quadrinistas incrível e tudo feito na raça, na unha, né? Então, assim, não tem nada de beleza profissional, assim, é relação todos os dias mesmo, sabe? Não tem um dia que eu não tô mandando e-mail para editor. Opa, e aí, lembra de mim? A gente fez um livro, tal. Então é um dia de cada vez, sabe? Não tem nada fixo, não tem nada certeiro. E eu acho que essa é a vida de artista no modo geral, né? Uhum, com certeza. Sei lá, só posso falar que eu sou artista? Eu acho meio petulante falar isso, sabe? E acho meio petulante falar que é petulante também, sabe? Mas, né, eu não consigo me enquadrar em nenhum outro lugar diferente do que numa tentativa de se fazer algo artístico, algo sincero, né? E que retrate a minha visão particular do mundo, né? Sim. E você junta duas coisas. Você junta o desenho e você junta a narrativa, né? Então, as suas histórias e a impressão que eu tenho é que você tem uma rotina tipo escritor. Todo dia você está ali, acompanha as notícias. Hoje vai escrevendo, vai desenhando. Você já escreve com os desenhos. Conta um pouco dessa tua rotina de criação. Então, as tiras é onde eu consegui canalizar de uma maneira mais produtiva essa minha compulsão de desenhar e de querer mostrar para as pessoas a minha visão de mundo, né? Não é certo que eu acompanho as notícias com toda essa frequência. Na verdade, eu evito, sabe? As notícias me fazem muito mal, sabe? Eu entro num grau de ansiedade e de nervosismo muito forte, né? Então, você pode perceber que as minhas tiras, elas não são tão pontualmente direcionadas a algum evento político, salvo muitas exceções desse governo Bolsonaro, né? Que é quase impossível não se saber. É que mesmo numa quarentena e tentando evitar as notícias, você acaba abrindo alguma coisa na internet e nem que você leia a manchete, você não tem um mini infarto, né? Parafraseando ali meu amigo Caio Gomes de Brasília, que lançou um livrinho chamado Pequenos Infartos, né? Eu acho que ele pode lançar um de grandes infartos desde que esse governo tomou posse aí, né? Não querendo entrar em mérito político, mas enfim, o que eu tento tratar
E eu acho que a minha grande pegada é no social, é no coletivo, né? Mesmo que eu não fale diretamente do maldito do presidente ou dos filhos dele, ou de qualquer outro presidente que seja, enfim, eu estou falando de como essas coisas refletem no dia a dia. E não na pegada extremamente política, sabe? Mas assim, como que isso reflete no almoço? Como que isso reflete numa feira livre? Eu estou no mercado, eu escuto alguma coisa. São essas pequenas brincadeiras sérias que eu tento deixar de uma maneira atemporal, mas que você entenda que tem algo acontecendo, que se tem algum desconforto universal rolando que afeta todos, né? Não importando se é de direita ou de esquerda, enfim. E a minha maior preocupação é que as minhas tiras sejam atemporais. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo. E durante outros governos, por mais que eu tivesse as minhas críticas ao governo do PT e blá blá blá, enfim, eu sempre tentei não retratar a figura do político. Eu tinha nojo de retratar um político, quem quer que seja. Só que, dada as circunstâncias, é quase impossível, né? Você não retratar de diabo o diabo, né? O diabo que me perdoe, né? Compará-lo ao nosso atual presidente, né? E rodinhas que o cercam, mas nem sei o que eu tô falando mais, sabe? Assim, mas a ideia não é ser político, a minha ideia é uma crítica social. Sim. E no âmbito do dia a dia, do cotidiano, né? E você, como você está aí na internet já, na estrada não, digamos, nos hiperlinks, né? Nos bytes, nos terabytes, né? No Big Data, como você está no Big Data já tem um tempo, você percebe que dos últimos, sei lá, 5 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas têm acessado, procurado mais cultura, mais arte, porque eu percebo isso, por exemplo, na poesia, na literatura, mais do que há algum tempo, mais do que há 20 anos, né? Eu sou mais velha do que você, e você percebe isso no quadrinho, na arte, porque você faz os quadrinhos, mas você também pinta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre a sua técnica, que se você colore só no computador, se você usa, que eu vejo de vez em quando você publica umas pinturas, né? Como é que é o seu trabalho nesse campo aí? Essas duas perguntas. Não, é porque, assim, como eu estava te falando, a minha grande obsessão é o desenho, né? E outra grande obsessão é tentar não ficar me repetindo o tempo todo. Se você acompanhar o meu trabalho aí desde, sei lá, de 1900 e alguma coisa, você vai ver que o meu desenho, a linha mesmo, o tipo de cor, ela vai mudando ao longo do tempo, porque chega uma hora que eu não suporto mais ficar me repetindo. Eu acho muito lindo esses autores e desenhistas que esmerilham o traço e, sabe, estão sempre... Eu não consigo, isso me deixa entediado, eu acho um pouco enfadonho, sabe? Então, assim... Se eu comecei desenhando no papel, no chamequinho ali, com lápis de cor, eu fui experimentando novas ferramentas e ao mesmo, sabe, isso vai levando a tinta, vai levando a acrílica, isso vai levando a tela, vai levando a muro, vai levando a tatuagem. Então, assim, a brincadeira é tentar descobrir novas possibilidades de desenho e novos suportes também, né? Então, eu não sei como é que vai ser daqui a 10 ou 20 anos. Mas há muito tempo que eu resolvo muita coisa que é basicamente comercial, utilizando digital, Photoshop mesmo, né? Canetinha, tipo digital. Mas nada me impede de usar uma aquarela, um nanquim, enfim. Eu não tenho muita regra, sabe? Eu acho que vai do dia, da semana, do mês e esse tipo de coisa. Agora sim, eu acho que está tendo uma procura, ou pelo menos eu sinto que está tendo uma procura maior pelo campo artístico e filosófico e maneiras diferentes de expressão, justamente porque o mundo está uma bosta, né?
Eu acho que quando está muito anestesiado, e eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui para não soar errado, tá? Mas eu tenho um amigo, que eu sempre troco ideias, o Rad Schuckmann, que também é uma mente cheia de caraminholas, que me fala, cara, numa época de governo de esquerda, onde a gente tem sim a impressão de que as coisas estão indo bem, parece que tem um certo marasmo. De novo, eu estou tomando muito cuidado e desculpa se eu falar qualquer bobagem, tá? Então fica aquela coisa, cara, o meu amigo é artista, o outro é artista, tá tudo bem e tal. A hora que vem um terremoto, cara, a hora que vem um furacão, que é uma extrema-direita tomando conta, derrubando governos, né? E manipulando tudo. E, de novo, não defendendo nenhum outro governo de outros tempos, tá? Eu não sou um cara partidário e pode me detonar depois se quiserem. Mas quando se vê uma tragédia eminente na cabeça, quando você leva uma pedrada mesmo, você tenta achar refúgios em alguns cantos, né? Então eu acho que é a vez dos artistas tacarem fogo no parquinho, mesmo que o parquinho não pegue fogo literalmente, sabe? E é esse um dos meus grandes dilemas de vida, porque assim, provavelmente eu devo estar muito longe de conseguir isso, mas o meu ideal de vida era mudar o mundo com uma tira, com um desenho, né? Com um risco. Eu apresentar um risco assim, as pessoas, nossa, mudamos nossa consciência. Mas eu acho que a gente está se afundando cada vez mais. Mas não tira o mérito de outros artistas, em especial de quadrinistas, que estão elevando os nossos pensamentos a um outro patamar, como, por exemplo, a Laerte, o André Dahmer. Eu acho que aqui a gente tem um cara muito foda, que é o Pedro Franz, que ele tem um quadrinho de underground mais relacionado com arte, assim, que você lê e você fala, cara, o que esse cara tá fazendo, sabe? E assim, ó, e por que eu tô desenhando ainda se esse cara já fez algo tão espetacular assim? Então a gente vai tentando, e as pessoas elas se reconfortam nisso, né? Elas acham conforto nisso, e eu tenho certeza que todos nós esperamos que existe uma mudança de comportamento ou de consciência. Eu jamais diria que eu quero pregar alguma coisa, sabe? Assim, faça isso, não faça, saia de casa de máscara, não saia, enfim. O que eu acho, e eu acho mesmo, é que eu tenho o mínimo de noção do que é certo e o errado, né? Eu tenho muitos equívocos, mas eu procuro mostrar dentro desse espectro, sem querer cagar regra, que, cara, existe um grande melindro aí entre ficar em cima do muro, entre atacar o que você acha que é errado, enaltecer algo que você ache certo, e cagar uma regra, né? Assim, faça, não faça. Eu tento. Eu sei que muitas vezes eu falho. E, ao mesmo tempo, eu tenho um feedback muito legal de quem me lê, né? Eu não sou aquele cara que tem 1 milhão de seguidores, mas eu tenho 10 mil, que eu sei que, se não são os 10 mil que me leem constantemente, cara, 50, 60, 70% ali me lê e me dá um feedback legal, sabe? E eu fico muito feliz com isso, me deixa tranquilo, sabe? Se tudo mais der errado na vida, eu peço R$ 1 para cada um ali, eu pago a conta do mês, assim, né? Sim. E eu acho que eu estou indo no caminho do bem, como diria ali o excelentíssimo Tim Maia, né? No caminho do bem. Espero que esteja. Sim. E me desculpem aí os meus seguidores, né? As pessoas que me acompanham há muito tempo pelos eventuais deslizes. Mas estou de braços abertos para vocês aqui. O pessoal está fazendo pergunta aqui, depois eu vou ver se eu acho alguma aqui, mas antes eu queria te completar e reforçar isso que você está falando, que na verdade é um trabalho de formiguinha, né? E um dos nossos objetivos com texturas é esse, de uma certa forma, conectar as pessoas que estão fazendo trabalho de formiguinha e ser uma trincheira também, né? Então tem uma das trincheiras, não ser a trincheira, mas ser uma das trincheiras
e ecoar outros trabalhos que estão circulando por aí. Então, essa é a nossa ideia, né? Eu sei que o Paulo Ramos, ele perguntou, além da elogio, gostaria de fazer, se possível, como ele interpreta ondas recentes de censura aos trabalhos de humor gráfico. Te fizeram essa pergunta. Cara, eu acho que nada mais normal num governo autoritário, né? Assim, acho nada mais normal num governo que quer impor coisas. Eu acho que é o papel do governo, é o nosso papel bater de frente, sabe? Uhum. Meu sonho é fazer uma charge que afronte diretamente o Bolsonaro, que tire ele do sono, que ele queira proibir, né? Mas não sei, cara, acho que faz parte do processo, faz parte do baile, né? Que venha a censura e que venha a afronta, né? Porque eu acho que o que tá faltando é embate direto. Não vai Se a gente não vai... Eu acho que se a gente ainda não foi, não vai e ainda não vai para a rua no sentido de quebrar tudo, tanto no sentido figurado quanto no literal, então vai nesse sentido ideológico mesmo, sabe? Eu não esperaria nada de um governo puramente ideológico como esse, do que atacar qualquer tipo de crítica ou afronta que chega a eles com censura, com algo autoritário, né? Então, eu vejo como bons olhos, na verdade, a censura, sabe? Nesse sentido. Obviamente que não é legal, né? Você ser processado, né? Você fazer uma charge e receber uma intimação de um advogado da União, que você... né? Enfim, mas é isso, cara. Eu acho que tem que afrontar mesmo e tem que receber as intimações de censura e responder de novo, sabe? É tipo moleque mal educado mesmo. Só que a gente tem que lembrar que não é molecagem mais, é um negócio grande, né? É um negócio que saiu do controle. Sim. E que deixou de ser uma coisa de que eu gosto ou não gosto, cara. É ver as coisas rolando na nossa frente e a gente não tá sabendo o que fazer, né? E o governo vai, sei lá, se é o governo, se é o filho do Bolsonaro, enfim. Vai querer censurar mesmo, cara, porque tá tendo cartunista aí que tá pegando pesado, que vai na veia, sabe? E massa. E acho que tem que ir na veia mesmo e tem que receber esse papo de censura com outra pedra na mão, sabe? Claro, claro. E eu vi que você recentemente lançou um outro trabalho, foi para tua filha, fez um livro, uma história. Não, então, que eu também sou fofinho, sabe? Então, assim, eu tenho 2 filhos, o Vicente e a Olivia. E quando a Olivia estava com 2 anos, assim, o Vicente tinha acabado de nascer, tinha essa coisa de contar muitas histórias para eles dormirem. E a maioria delas era inventada na hora. E uma delas acabou virando um livro chamado Olivia Foi para a Lua, que ainda é inédito, não saiu por nenhuma editora. Eu não vou ficar chorando aqui, blá, 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 mas vai sair esse livro. E vai sair esse ano por uma editora muito massa. Não é das majors, graças a Deus, cara. É feita por gente sangue bom, gente que sabe o que está fazendo e que sabe o que é massa, que é a Beleléu, que é uma editora de quadrinhos do Rio de Janeiro, que tudo que lança é muito foda. Então, assim, ó, o Thiago Lacerda me convidar para lançar pela Beleléu, eu pensei, pô, cara, o que eu fiz é foda, sabe? Então aguardem que esse livro ele vai sair. Como ele estava engavetado durante 2 anos já, eu nem titubeei em colocar ele disponível na quarentena, né? Assim, logo que começou. Mas eu imaginava que seria 10 dias de quarentena, né? Era começo de março. Pensei, cara, 10 dias aí as pessoas leem, depois eu tiro do ar. Não, tá disponível até hoje. Para quem quiser, tá lá no meu site. Você tem uma filhinha, uma sobrinha, o filho do vizinho, ou mesmo para adulto, porque é uma historinha que não é para criança. E ao mesmo tempo não é para adulto. É uma historinha que eu tive todo cuidado de criar com uma fofura, mas com uma fofura crítica.
Aham. que fala do meu dia a dia com a minha companheira, que fala do meu dia a dia com as crianças, né? O papai ali é legal, mas não é tão fofo. A mamãe é super bacana, mas também é sem paciência. Enfim, é essa brincadeira, né? E a minha maior preocupação, assim como nas minhas tiras, é não passar lição de moral nenhuma no livro infantil. E é esse um dos pepinos que não possibilitou que ele fosse lançado por nenhuma editora, né? Assim, mas você não vai ensinar nada para criança? Eu não, cara, vou ensinar o quê? Até hoje eu não aprendi nada, sabe? Eu vou falar, ame os amiguinhos, porque a amizade, porra, cara, sabe? Vai comprar livro da Disney que você vê isso aí, vai ver esse filminho aí, não menosprezando nada, porque tem filmes da Disney e da Pixar que são muito fodas, né? E muitos autores navegam por essas águas de querer passar alguma mensagem, é muito bem, mas não sou eu, né? Eu sou um cara que fez uma historinha e achei bacana e quis dar cara a tapa. Sim, Vamos ver o que vai virar esse ano, mas eu acho que logo, logo teremos notícias muito bacanas. certo. Galvão, nossa, voou nossa meia hora aqui, voou, né? Não, cara, ó, você insistiu tanto, eu não saio daqui antes da meia-noite. Pode achar papo pra falar agora, que agora já, ó, o vinhozinho na caneca já bateu, eu não paro de falar mais não. O meu já acabou. Então, mas a gente quer dar continuidade, né? Inclusive para falar com o Pio, que depois, ó, vocês vão criar uma conexão aí. Mas Certeza. o pessoal está perguntando aqui onde achar o seu trabalho, além do Instagram, sigam aí o Galvão no Instagram. Tem o site dele também, www.galvãobertazzi.com, né? Isso aí. E tá aí na sua bio, né? Leiam em texturas também, que ele fez uma história massa ali, tudo a ver com o nosso contexto. Querido, te agradeço muito. Vamos depois fazer um podcast. Eu vou depois marcar com você para a gente fazer um podcast. Não inventa, Cíntia, que tá passando de bom. Tá bom, querido, mas Brincadeira. ó, adorei saber aqui do teu trabalho, tá? E sucesso aí. E vamos continuar falando de quadrinhos aqui com o Pio Gomes, né? Te convido aí para Obrigado, acompanhar. Cíntia. Beijo e boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Agora vamos ao Pio Gomes. Vamos lá. Opa! Ai, que E aí, bom. pessoal? E aí, Tá me tudo ouvindo? bom? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo. A tua imagem está congelada, mas eu tô te ouvindo. Pois é, eu vou pedir desculpas alguma coisa aqui de internet, porque inclusive para acompanhar esse belíssimo papo seu com o Galvão, deu umas cortadas aqui, eu vou ter que ir lá depois ver o gravado, porque, bem, para mim é muito interessante, tem muita informação aí. Espera aí um instantinho que a Kátia pediu para eu fazer um negócio aqui. Tá, então vai lá. Pronto. Acho que ela queria que eu bagunçasse meu cabelo. A produção está assessorando aí, a produção. Então, gente, bem-vindo, né? Muito obrigado. Mais uma conversa. Depois, inclusive, eu vou apresentar o Pio, né? Além do meu cunhado. É a segunda conversa que a gente tem. A nossa outra conversa foi sobre cinema, que está lá no YouTube da Oficina da Palavra. Depois eu vou colocar o link aqui no Instagram, que a gente fez justamente, foi na época do Chacal, a gente falou do Zé, sobre cinema, né? Justamente, né, Pio Gomes publicou na segunda Texturas e agora na terceira, inaugurando a nossa sessão de resenhas, né? Pio Gomes, né? A biografia curtinha, né? Nasceu em 65, cineasta e jornalista formado pela UNB de Brasília. Contar histórias é o seu ofício e seu deleite. Mas lá da época, 2016, que eu fiz uma entrevista, inclusive com esse cenário aí seu no fundo, foi na casa de vocês. Tá lá, Pio Gomes, né? Editor e montador cinematográfico,
Aqui, 31, estava 31 anos em 2016, então calcula que são há 35 anos, 36, lá se vão alguns anos. 35 né? anos, 35. Isso, diretor e editor de vídeos publicitários, institucionais e musicais para produtoras independentes do Rio de Janeiro e Brasília e para emissoras de televisão. Montador de 3 longas e 8 curtas. Deve ter atualizado essa conta aí, entre documentários e ficção. Dirigiu e montou Zés, documentário curta-metragem, vencedor do Troféu Candango, melhor documentário do Festival de Brasília de 2010. E Chacal, Palavra Filme, documentário curta-metragem premiado pelo Festa Filme Montpellier, França, em 2015, como melhor curta-metragem e júri popular em melhor montagem. E também no FAM, quando foi exibido aqui, de júri popular, não foi? Melhor curta de júri popular? Isso foi na França. Aí no FAM foi melhor filme júri oficial, melhor montagem e melhor documentário na mostra de curtas Mercosul. Isso. Eu adoro o FAM, hein, galera? Aliás, pô, espero que vocês tenham contribuído. Espero que a galera tenha aparecido lá no Benfeitoria, porque o festival estava precisando dessa força aí. Enfim, não sei como é que estão as coisas, mas eu tenho esperança que vai acontecer, porque é um festival muito legal, é muito bacana. Eu sempre gostei de passar esse frio aí em Florianópolis, quando eu podia. Então, Pio, hoje a nossa conversa vai girar, depois você vai contar um pouco aí, que depois eu vou colocar o link para outra conversa, que lá a gente falou bastante sobre cinema, e hoje o nosso foco são os quadrinhos, né? Você publicou uma resenha em Textura 2, Pequenas Felicidades Trans, né? E agora, O Homem Sem Talento, né? Então vamos começar falando um pouco dessa sua entrada aí, como resenhista, amante dos quadrinhos, que sempre foi, essa conexão com o cinema, com essas histórias visuais e de multilinguagens, digamos assim, né? Conta um pouco com essa tua pegada agora aí, amante dos quadrinhos. Não, então, inclusive essa estante aqui de trás é a estante dos quadrinhos, não é do cinema. Meu cenário são os quadrinhos. Eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, desde que eu era criança. Eu adorava ler quadrinhos na banca, assim, enfim, vivia pedindo para comprarem para mim. Nem sempre conseguia que todos os meus pedidos fossem atendidos. Quando eu mudei da pequena cidade aqui do Rio de Janeiro, onde eu nasci, para Brasília, eu tive a sorte de ter um vizinho que era mais velho, bem mais velho que eu, mas regulava de idade com meu irmão. E ele colecionava as revistas da Disney, encadernava assim por ano. Então tinha, sei lá, revista do Pato Donald de 57, aí tinha as 12 encadernadas num volume só. Eu sempre gostei muito. Meu pai também, uma vez, trabalhou com o tio dele, junto no ramo da banca de jornal. Então, isso aí, para mim, foi o paraíso, que eu podia ler tudo de graça, né? E depois, quando eu entrei para a faculdade de cinema, isso se coincidiu com um boom do quadrinhos, o primeiro boom, eu acho, dos quadrinhos no Brasil, assim, da publicação de coisas que não eram só as publicações dos estúdios, não eram só as revistas Disney, a gente já tinha o Maurício de Souza também na banca e tal, mas começou a ter uma leva de histórias mais adultas. Foi quando surgiram também grandes autores brasileiros, como Laerte Angeli Glauco, Luiz G. Enfim, eu já tinha até conhecimento de outros clássicos, Shimamoto, que eram... Enfim, eu sempre gostei desse negócio. E o fato de eu fazer cinema aproximou. Depois eu fui descobrir que isso aí era meio... A gente fala um pouco mais tarde, mas daqui a pouco, sobre isso. Sobre essa relação que muita gente constrói entre cinema e quadrinhos. Mas aí, na faculdade, teve esse boom, e aí eu fui gostando cada vez mais.
porque as temáticas mudaram, a arte era mais trabalhada, a gente via coisas mais ousadas, a gente começou a ter contato com autores estrangeiros e os próprios brasileiros que começaram a publicar muito mais. Então, foi cada vez mais me pegando isso, né? E quando eu trabalhei Oficina da Palavra, eu me dediquei quase a vida inteira ao audiovisual, que também tem palavra lá, né? Uhum. Mas durante um tempo, o meu ganha-pão era a palavra mesmo. Foi quando eu fui jornalista durante um breve período da minha vida. Eu trabalhava no caderno de cultura e eu falei para o meu editor, cara, vamos começar a publicar umas coisas de quadrinhos aí e tal. E ele topou. E aí eu comecei a escrever sobre quadrinhos para esse jornal, além de escrever para outras coisas sobre quadrinhos. Quando eu comecei a trabalhar diretamente, praticamente integralmente com audiovisual, que eu parei de trabalhar com jornalismo escrito, eu tentei sempre manter esse pezinho lá, de arrumar amigos que tivessem bem colocados em jornais, alguma coisa assim, e oferecer para eles, olha, vamos colocar quadrinhos aí, quadrinhos é um negócio legal. Eu ainda estou atrasado nesse negócio de internet, mas em breve eu acho que eu vou ter novidades aí. Você gosta desse trabalho de curadoria também, de quadrinhos, de uma certa forma, pode-se dizer? Curadoria? Não. De uma seleção, e você está pensando aí, como é que você chega nos quadrinhos? Eu acompanho os lançamentos das editoras e internet também, né? O Galvão, por exemplo, é porque eu sou Instagram, então eu tenho uma dificuldade danada com esse negócio, confesso. Mas o Galvão, por exemplo, eu conheci através da história que ele publicou aí na Texturas, né? E que eu achei assim, nossa senhora, que história maravilhosa. Tanto é que eu quero depois conversar com ele. Sim, né? Para ver se eu emplaco alguma coisa aí com ele também, porque essa história que ele publicou na Texturas é assim, ao mesmo tempo é simples, mas é profunda, e o traço é muito bom também, assim, eu achei muito bom. E sem contar que o final, para mim, assim, é maravilhoso. O último quadro da história muito bom. Assim, resumo da ópera conta tudo. Aquilo ali conta tudo. Isso. E o teu projeto agora atual é esse de entrar fundo nessa questão das resenhas de quadrinhos e trabalhar nessa sei lá, eu estou pensando em produzir mais um pouco, porque assim, de dar vazão a mais coisas, né? Não ficar dependendo dos veículos para publicar. Sim. Tem um canal, quer dizer, também continuar publicando, porque eu acho legal isso, porque um jornal também tem lá o seu alcance, o seu público leitor, então dividir isso também na verdade eu quero dividir com mais gente o que acontece nesse universo que eu acho maravilhoso, que são os quadrinhos, entendeu? Dar a minha visão sobre as coisas que eu estou vendo, mas dividir isso com as pessoas. E agora, na quarentena, né, ela acaba quem vive de arte, de uma certa forma, foi super afetado, né? Então, tudo bem, quem trabalha com a criação, que é mais introspectivo, nada mudou. Mas quem trabalha lá no mundo, nada mudou em termos, porque você tem outros temas, algumas pessoas até relatam a dificuldade, principalmente para os cronistas, que você não sai para o mundo, aí você tem que achar os seus assuntos dentro de casa, dentro das quatro paredes, né? E como é que apareceu isso para você agora na quarentena? Eu sei que você trabalha com edição, trabalha com criação, direção, escreve poemas também. Como é que você está lidando com essa questão pessoal, profissional e de criação aí nesse período? Enfim,
tá pintando na área do cinema, uma coisa ou outra para fazer. Eu estou até concluindo agora um curta que a diretora, a temática é o isolamento, é um filme que ela fez dentro de casa mesmo, tal, ela e a filha dela, e querendo contar um pouco do que ela está passando com essa história, né? Eu realmente, eu tô vivendo sei lá como. Agora, a gente aí também tem uma coisa de que, de repente, você teve um tempo que nunca teve, né? Assim, que você vivia correndo atrás das coisas e, de repente, pum, deu, parece que deu uma suspensão, então todo mundo em câmera lenta. O que fazer com tanto tempo? Aí vem as velhas coisas. Você começa sei lá, tem lives, masterclasses, e tem não sei o quê, e aí pessoas disponibilizam filmes e livros e não sei o quê. Bom, enfim, teve uma hora que eu falei, porra, eu não tenho tempo, eu preciso de outra quarentena só para conseguir consumir tudo que eu quero dessa quarentena. Tudo que chegou para mim nessa quarentena, eu não tenho tempo de consumir, né? Quanto à criação, os quadrinhos, eles voltaram a aparecer, né? Então eu já estou produzindo aqui mais 2 resenhas. Parece que vai chegar mais uma publicação para eu fazer mais outra. E no cinema, não. No cinema é pouco trabalho mesmo, trabalho remoto. Agora que as coisas estão meio que voltando ao normal, a gente já está conseguindo sair porque às vezes é preciso sair de casa, né? Uhum. Porque você, por exemplo, estou produzindo material para uma live que vai acontecer agora sábado. E aí é um negócio que vai ser sábado. Então, o trabalho remoto, às vezes, demora um pouco a reação, os comentários, não sei o quê. Se você está ali do lado da pessoa que está também fazendo parte do processo, a troca é mais imediata, né? Então, tem uma hora que você tem que chegar ali perto. A gente está fazendo isso com toda a segurança, né? Com todo carinho com a saúde de todos nós, né? Aquelas regras básicas e tal. Mas a quarentena está difícil para todo mundo, né? Imagina para a Michele, para o Bolsonaro, para o Queiroz, para esse povo e tal, deve estar uma tristeza essa quarentena, né? Esse negócio de pessoal ver, né? Ver que está rolando cheque, depósito, né? O pessoal fica à toa, fica descobrindo essas coisas, né? O Bolsonaro também está fazendo pouco exercício, está afim de dar porrada em jornalista. Esse negócio de quarentena é meio complicado mesmo, sabe? E você está Rio de Janeiro, centro aí, um dos epicentros da pandemia, mas também um dos epicentros culturais aí do Brasil, né? Então, falando aqui, essa nossa edição de texturas, tem muita gente que mora em Florianópolis. Eu nem digo que todo mundo nasceu aqui, mas muitos são daqui, muitos são do estado, mas tem muita gente de fora. Você nasceu no Rio, 3 Rios, né? E viveu em Brasília. Vassouras, né? Viveu em Brasília, depois voltou para o Rio, porque as coisas acontecem aí também, né? Eu até perguntei para o Galvão, e aí eu queria também a tua percepção aí a partir do Rio, né? E isso eu percebo muito aqui em Florianópolis. Eu moro há 20 anos aqui, mas nos últimos 5 anos eu tenho percebido assim, que cresceu bastante assim, uma cena cultural, artística, literária, de uma gurizada que vem produzindo e coisas muitas vezes fora do mainstream, como diz o povo, né? Por isso que pululam várias iniciativas e a ideia de texturas é tentar conectar uma parte delas, né? Porque a gente não tem a pretensão de estar em todas, mas ser uma trincheira para essas pontes. Como é que você faz essa leitura, estando aí no centro da capital cultural, né? Que é o Rio de Janeiro, com todas as suas, com esse caldeirão de contradições que é o Rio de Janeiro, né? Uma das coisas que o Galvão falou aí, né, é que antigamente, realmente, as coisas eram muito mais difíceis para as pessoas que não estavam nesses grandes centros, né? O Rio, essa coisa de capital cultural, que disputa ali com São Paulo,
Eu sempre achei que o Rio, na verdade, é uma grande caixa de ressonância, né? E agora a gente está... Porque talvez antes era aquele tal negócio. Baiano vinha, né? Os baianos vinham para o Rio para fazer sucesso. Mas aí veio o fenômeno da Asha Music, né? E os baianos começaram a descobrir que eles não precisavam sair da Bahia, que aí as pessoas que começaram a ir para a Bahia. Aqui no Rio, o que eu vejo, eu acho que é um movimento meio universal, que está acontecendo mesmo em todo lugar, e que aqui no Rio o que acontece, eu acho que é porque pulveriza mais a coisa, então você tem que ficar mais ligado para saber do que está tudo acontecendo, como aqui é maior, tem mais gente, né? Eu acho que pipocam talvez mais coisas. Mas eu acho que é só assim, digamos, é proporcional isso. O que está acontecendo aqui está acontecendo em todos os lugares, com certeza. Uma prova disso é a própria Texturas, uma iniciativa aí suas, dos seus amigos aí de Florianópolis, que é muito legal e que hoje em dia você conseguiu fazer 2 números impressos, né? E que hoje em dia você está botando no digital. E o digital te ajuda a coletar o material, o digital te ajuda a produzir material, as fotografias, né? Então, eu acho que essa novidade aí das tecnologias e tal, elas realmente serviram para dar mais visibilidade a coisas que sempre talvez existiam, mas que a gente não conseguia ver, né? Agora a gente está conseguindo ver muito mais coisas. E também ficou mais fácil produzir, a verdade é essa, né? Hoje em dia, antigamente, por exemplo, eu trabalhava numa ilha de edição que custava US$ 100.000. Não que hoje em dia não existam ilhas de US$ 100.000, mas hoje em dia você pode montar uma ilha com, sei lá, 1/10, né? Com 10.000, com 20.000, você tem um bom equipamento. Antigamente você precisava filmar com película, as câmeras eram caras, o suporte físico era caro. Hoje em dia você tem um celular que filma 4K. 1 hora direto. Outro dia o menino falou, pô, meu celular filma 1 hora direto em 4K. Eu falei, porra, caraca, velho. Então, é claro que também, dependendo do que você está fazendo, você não precisa ter só esse celular, você tem que ter outra coisa aqui, um outro negócio ali, não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, a produção está mais democratizada. E a própria divulgação também. O Galvão tem o site dele, vou até fazer propaganda, galvãobertazzi com 2e.com, que ele publica lá, ele não precisa de editora. Achei lindo isso que ele falou do livro da filha, que estava 2 anos encalhado, e que ele conseguiu o contato aqui com a editora aqui do Rio para publicar, mas que na quarentena ele resolveu disponibilizar 10 dias e depois ele falou, não, deixa aí, entendeu? Pô, isso é uma generosidade do artista sensacional. Eu não sei assim direito se ele monetiza isso de alguma maneira, o que seria muito justo também, né? Afinal de contas, é o trabalho do cara, está lá disponibilizado. Se estão anunciando na página dele, ele acha que esse anunciante não tem nada que contrarie os princípios dele, ok, gente, é isso, vamos nessa, né? Sim, sim. Não, Não, é isso mesmo, né? E nessa questão aí quando a gente fala, você falou da produção, democratizou as ferramentas, a produção, mas é bom que se frise, eu gosto de frisar isso, e nós somos aqui já estamos na velha guarda. Não tão velhos, mas também já não estamos ali, né? Não tão guardas, não tão guardas. Não tão guardas, não tão velhas. Mas a essência é o contar histórias, né? Não depende se é num papel, se é numa película. Numa camiseta.
numa camiseta. O que mantém o interesse das pessoas é a história, né? Então, fala um pouco sobre isso quando você pensa, você assim, pensando nessa trajetória, já que a gente falou nessa mudança aí, tem uma mudança nos equipamentos, mas também tem uma mudança dos profissionais. O perfil de geração é diferente, mas não vamos ficar naquela, no meu tempo, né? Não se trata disso, mas tem coisas que permanecem, tem coisas que modificam, então a gente também aprende com a gurizada, né? Então acho que é uma coisa importante. Então conta um pouco, fala um pouco sobre isso, assim, essa coisa da essência, o que permanece e o que é para a gente saber identificar a essência, né? O que a gente pode se despir e o que a gente pode carregar para ir. Que a gente já está chegando, faltam 3 minutos para a live terminar, para a gente finalizar. Olha, com essa reflexão. Eu acho que a essência de toda a história é engraçado isso, porque ela tem que satisfazer, acho que primeiramente a quem cria, né? Assim, você escreve para você. E depois você compartilha isso com o mundo e as pessoas embarcam ou não nisso. Eu acho que esses novos tempos, eles estão influenciando mas a essência é essa, é você contar alguma coisa que te comove de alguma maneira. Tem que ter sentimento. Você tem que... Por que estou escrevendo isso? Porque isso me toca dessa seguinte maneira. Às vezes é só porque é importante politicamente, sei lá o quê, seja qual for a sua leitura, mas eu acho que, primeiramente, você tem que estar tocado de alguma maneira pelo que você quer narrar, pelo que você quer contar para os outros. E o que, bom, assim, tentando ser rápido aqui, com esse negócio dessa democratização, a gente também está sendo massivamente bombardeado por narrativas, né? Você não consegue ver todas as séries do Netflix, quanto mais todos os filmes, quanto mais a Amazon Prime, mais HBO, mais não sei o quê, mas elas continuam acontecendo e sendo produzidas e pululando e publicam-se e-books e o Gustavo publica as tiras dele no Instagram e no site dele. Então, também isso cria uns certos, vamos dizer assim, modelos de narrativa. As pessoas começam a repetir coisas que elas estão acostumadas a ver, porque elas acham que aquilo enfim, elas estão acostumadas a ver e elas querem fazer igual. Sim, sim. E eu acho que o outro lado da essência é esse. Além de você tentar narrar, claro que além de você ter que ser tocado por aquilo que você quer narrar, você também procurar, de alguma maneira, dar um toque pessoal seu nessa criação. Viu? Né? 10 segundos. Qualquer coisa, a gente abre outra, tá? Tá bom. Vou abrir, então... porque senão a gente vai ser interrompido, tragado. Já abro outra e a gente entra de novo. Tá? Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para a gente finalizar a nossa conversa, continuar a nossa conversa com Pio Gomes, que está entrando, o pessoal está voltando aqui para a sala. Opa, voltamos. Como eu falei, eu sou meio... Não, mas começou a me dar uma agonia, porque aquela coisa, meu Deus, ele vai cortar bem no meio. Mas vamos terminar, mas tem isso. Agora o pessoal já está acostumado, que quando chega no final, o pessoal sabe que encerra e abre outra. Isso é uma das coisas que o pessoal aprendeu na quarentena. É tanta live que aparece ali. É verdade. Então vamos reconectar onde é que a gente estava. A gente estava falando aí sobre qual é a essência e aparência, a velha questão filosófica. Enfim, eu estava dizendo isso, que a essência para mim, para qualquer narrativa, qualquer pessoa que quer criar uma narrativa, que quer, seja ela escrita, audiovisual, sonora, quadrinhos, o autor, para mim, ele tem que estar, primeiro, isso, né? Essa história tem que tocar ele de alguma maneira.
E como a gente está sendo bombardeado tanto por narrativas e por, principalmente no lado da imagem, né? É o que eu falei hoje em dia, um celular filma 4K 1 hora direto. Então a gente está produzindo e consumindo tanta imagem. Isso quando chega lá na minha cadeia, lá na minha parte lá de trabalho, você tem que começar a se perguntar, mas vem cá, por que contar essa história e como contar essa história num mundo, numa sociedade em que as imagens são produzidas e consumidas tão banalmente, assim, em tão larga escala. Não vou nem dizer banal, mas é uma escala assim gigantesca, absurda, né? Uhum. Então eu acho que são esses os dois parâmetros que devem nortear quem quiser construir uma narrativa, Uhum. que é a motivação disso te tocar de alguma maneira e uma tentativa de uma reflexão, de tentar fazer alguma coisa que seja sua, pessoal, que, que tenha pelo menos uma impressão digital no meio de tanta coisa, sabe? Uhum. E aproveitar que agora o nosso tempo renovou, não estamos mais tão pressionados, você falou uma coisa que eu me lembrei, eu até outro dia comentei com os alunos, e você que está aí, tem essa conexão com a literatura e com o cinema, com o roteiro, você acha, a gente falando de séries, porque assim, a série você consome, aquilo acabou. Tanto que eu disse, agora quem quer viver de escrita tem emprego para roteirista, acho que mais do que em todos os tempos, né? Porque eles estão precisando de gente para criar essas histórias que a pessoa quer uma e depois quer outra, e quer outra, e quer outra. E ao mesmo tempo, as séries acabam tendo um ritmo diferente um pouco do filme, né? E aquele curto espaço de muitas são curtas, os episódios são curtos, tem outras que ainda tem 1 hora, mas tem outras que tem curta. E parece que sempre tem que tá acontecendo alguma coisa, porque se não for isso, as pessoas acham chato. Você acha que isso tem uma relação também, tá, de uma certa forma, moldando a atenção das pessoas, como nesse olhar de como ouvir essas histórias, como assistir essas histórias, você como cineasta, o que você acha? Já conversaram sobre isso? Com certeza. É o que eu falei, você tem tanta oferta, né? Que a gente já escutou, eu já escutei em reuniões de trabalho uma frase que dizia, não, se em 2 minutos se em 2 minutos não tiver um blá blá blá, o cara vai trocar de canal, o cara vai sair fora. Então isso vai começando a engessar, né, um pouco, né? Você tem que fazer a coisa segundo alguns padrões e é meio isso mesmo, tem um certo momento que vira até uma fórmula. Aos 10 minutos tem que ter um negócio, ao não sei o quê, blá, 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 dependendo, claro, do formato, do tamanho. Agora, ao mesmo tempo também, engraçado que outro dia, conversando com amigos profissionais sobre isso, a própria quarentena, o próprio isolamento, ele mudou um pouco essa perspectiva para as pessoas, né? Porque as pessoas estão dentro de casa, não tem o que fazer, então elas têm mais tempo para fruir, né? Elas não necessitam, talvez, de uma coisa que se enquadre naqueles padrões que eram antes, que continuam sendo os padrões vigentes. Mas, de qualquer maneira, está existindo, que é essa história, que não, você tem que agarrar o cara logo, porque senão ele vai para outra coisa. E depois de um certo tempo, se nada acontece também, né? Enfim, tem esse padrãozinho, digamos assim, mas ao mesmo tempo também está existindo, está se criando espaço para outras coisas mais contemplativas e as pessoas estão, né, tendo mais tempo para gastar com isso e estão reaprendendo isso, né? Essa pandemia fez com que a gente perdesse um monte de coisa e recuperasse um monte de coisa, né? A gente está reaprendendo uma noção de tempo, que não é aquele tempo desesperado, que não é aquela coisa, aquela correria.
Então, isso se reflete também na criação, na narrativa, enfim, vai rolando isso, né? Uhum. O que eu ia falar? O próprio Parasita, esse filme que ganhou aí o último Oscar, ele não é um filme de, assim, corrido, né? Você vê que as coisas vão acontecendo num certo tempo. Ele pode ter até uma dinâmica, a partir de um certo momento as coisas vão acontecendo mais rápido e tal, mas elas têm sempre, elas já têm uma outra abordagem dessa questão, né? Uhum. Sim, sim. Realmente tem essa questão, né? E, de uma certa forma, as pessoas visualizaram como a arte, que é tão desvalorizada do ponto de vista de ser uma profissão, foi que, de fato, nos salvou na quarentena. É verdade, né? Esses vagabundos, como dizia o Bolsonaro, que estão deixando muita gente não ficar louca, né? É verdade, né? Mas outra Então, coisa que eu acho, outra coisa que eu acho também que essa história de ter mais tempo, aqui em casa, por exemplo, a gente retomou muito o hábito da leitura, por ter mais tempo, né? Deixou até um pouco de ver série, essas coisas, e começou a se dedicar mais a ler. É isso, ter mais tempo para fruição, para, né? sim, sim. Quem pode, né? A gente sabe que nem todo mundo pode. Aqui em casa também a gente está no teletrabalho, né? Tem 2 professores, tem isso que mudou a rotina e também é legal que você não precisa perder o tempo no trânsito, No deslocamento, exatamente. deslocamento, mas você fica muito tempo também. Para quem não, por exemplo, quem está em sala de aula que fala e anda muito, ter que ficar na frente de um computador, para muitas pessoas é muito sofrido também, por outro lado, né? Então, mas é isso que eu acho que são mesmo esses novos hábitos, porque você fica tanto na frente do computador que chega uma hora que você enche o saco. E aí pegar um livro e ler, pegar uma história em quadrinhos boa e ler, entendeu? Porque realmente você acaba ficando muito ali, né? Tudo pela internet, compra pela internet, aula pela internet. Sim. Então, tem uma brecha aí também que aqui a gente está tentando aproveitar. Isso também aqui. É isso, querido. Palavras finais aí, dicas, projetos para a gente finalizar e para quem está nos ouvindo, né? Final de dezembro teremos Texturas 4, né? Não, é que agradecer aí a iniciativa de vocês. Eu acho sempre muito legal ter espaço aí na Texturas e, enfim, espero que não seja que esse espaço seja ocupado por outras pessoas também, claro. Eu acho a iniciativa da Texturas muito boa, porque você tem ali crônica, poesia, fotografia, esse espaço da resenha, que talvez não precise ser ocupado pelos quadrinhos só, pode ter uma resenha de cinema ali, um artigo sobre Netflix, sei lá o quê. Acho legal também conciliar um pouco isso, de não ser um texto como o Galvão falou, que as tiras dele não se prendem muito ao factual, né? Mas ter um texto que não seja tão factual, mas que também não seja só uma criação literária, contemplar um pouco esse lado do ensaio, também acho bacana, né? E no mais é isso. Projeto número 1 é ficar com saúde, sobreviver. Projeto número 2 é fora, né? Bolsonaro. E projeto número 3 é tentar ser feliz da melhor maneira possível. Sim, sim. Isso, querido. Depois, lá no YouTube vai estar isso tudo vai estar junto, nessas 2 partes a gente junta aqui na edição, que é uma das coisas que eu aprendi a fazer na quarentena. Não como você, obviamente. Mas é isso, querido. Um grande abraço, muito obrigada novamente por mais essa. Depois eu vou divulgar para o pessoal aí o link da outra entrevista, que já se passaram 4 anos, né? Foi Nossa Senhora. Não, melhor não, deixa lá.
Beijo grande, querido. Obrigado, querida. Beijo para Tchau, todos tchau, aí. Tchau. tchau.